Hoje à noite eu quero compartilhar com você uma palavra a respeito da nossa vida como igreja. Há uma frase muito certa que diz que a igreja é a esperança para o mundo. A gente pode discutir amplamente as intenções, a premissa dessa ideia e tentar considerar que se a igreja de fato fosse esperança para o mundo não sofre de ausência de igrejas, porque a gente anda pela cidade tropeçando em igrejas. Há igrejas para todo lado, igrejas para todo tipo de pessoa. Tem aquelas igrejas mais, os cultos mais tranquilos, né, mais leves, aquelas mais agitadas, aquelas bem agitadas, aquelas do estilo pastor Diego, chapado completamente, tem aquelas mais, devagar. Enfim, o problema não é a falta de igreja, não é. E por que então o nosso mundo não é transformado por essa igreja que diz ter a mensagem de Deus que transforma? Hoje à noite eu quero convidar você para olhar para a Bíblia comigo num texto que está em Mateus capítulo 16. E o nosso tema será edificando uma igreja capaz de transformar o mundo. E nós estamos nesse tempo, meus irmãos, cooperando com Deus. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Você e eu somos cooperadores de Deus na edificação de uma igreja que é capaz de transformar o mundo. Amém, queridos? Essa igreja tem poder de Deus para transformar o mundo. Talvez você pense, pastor, mas o mundo é muito grande, a gente não vai conseguir alcançar o mundo todo. Você que pensa, irmãos? Nós vamos alcançar o mundo inteiro, e nós já podemos fazer isso hoje. Quando você e eu nos colocarmos essa noite para orarmos pelo país, por esse estado, por essa nação, pelo mundo, nós vamos alcançar o mundo. Porque você e eu somos limitados à circunstância e à circunferência da nossa geografia. Eu não posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas quando eu oro a Deus, o Deus a quem eu oro é onipresente. Ele pode estar aqui, em Cacilândia, em Aparecida, em Campo Grande, em Cuiabá, em São Paulo, em Curitiba, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na África, em todo lugar ao mesmo tempo. Enquanto você e eu estamos reunidos aqui, e eu sei, você sabe disso, a glória de Deus já se derramou neste lugar, a glória de Deus também já se derramou em muitos outros lugares dessa cidade. Porque Deus é um Deus onipresente. E quando eu falo da igreja que Deus está edificando, eu fiquei pensando hoje, como é que eu diria isso? Eu quero dizer que a igreja tem duas dimensões. A primeira dimensão é essa dimensão que você e eu estamos, circunscritos geograficamente falando. A Igreja Batista Ágape se reúne hoje na Avenida Evaristo Pereira Ferreira. É por enquanto, irmãos. Vamos ter que mudar, porque está ficando apertado já. Vai ficar apertado demais, vamos ter que mudar. Mas a gente muda, tantas quantas vezes for necessário, não tem problema não. Vamos mudando. Essa igreja Ágape está circunscrita geograficamente falando. Mas há uma outra dimensão da igreja, que ela transcende esse espaço geográfico. Aí eu pensei, eu vou dizer, é a igreja universal, mas não dava, né? E o pessoal ia fazer ligação com Edir Macedo. Eu falei, não vou usar universal. Aí pensei, então igreja mundial, mas também não dava. Eu pensei, e agora? Então é o seguinte, olha, é a igreja mundial universal, que está além
das fronteiras geográficas. Essa igreja, irmãos, ela se reúne aqui, se reúne na sua casa, se reúne numa lanchonete, depois do culto, se reúne na faculdade, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está uma igreja, disse Jesus. E se a igreja está, Jesus está. Porque onde a igreja se reúne, Jesus está, seja num grande prédio, seja embaixo de um pé de árvore. E é essa igreja que ele está edificando. É essa igreja que eu quero desafiar você a engajar-se nela e dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo nesse desafio, nesse projeto de edificar uma igreja que vai transformar o mundo. Porque eu creio, meus irmãos, que em pouco tempo nós vamos ter um evento nessa cidade. Eu tenho dito isso muitas vezes, vou repetir só para você lembrar, que vai reunir mais jovens para um tempo de celebração do que se reúne para o carnaval. Esse dia vai acontecer em Paranaíba. Vai acontecer um tempo em que vai se cumprir nessa cidade o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, quando a Bíblia diz: os velhos, os nossos velhos, andarão tranquilamente pelas praças, e as crianças brincarão em nossas ruas livremente, porque não haverá mais assaltos, não haverá mais bandidos, porque esses homens se converterão ao Senhor e servirão ao Senhor. Vamos chegar a um tempo em que as mães ligarão para os pastores, para as igrejas, não para dizer: pelo amor de Deus, ajuda o meu filho, mas para dizer: gente, ajuda o meu filho a ganhar outros para Jesus, porque ele já é um menino liberto para a glória do Senhor. Essa é a igreja que nós estamos edificando, irmãos. Essa é a igreja que você e eu fazemos parte. É a igreja de gente que a gente se encontra na rua para compartilhar os nossos problemas, nossas lutas, nossas batalhas, sob a convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Uma igreja que celebra a glória, o poder, a majestade de Deus, mas uma igreja que também exerce a autoridade que Jesus deixou. É essa igreja. Olhe para o texto, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí. Se você não tem, irmão, compra uma Bíblia urgente, você está precisando. Mas não fique sem Bíblia. Uma Bíblia deve custar o quê? Uns 20 reais, 30 reais, uma Bíblia simples. Irmão, é mais barato que uma pizza. Economiza 2 cachorro-quentes no mês, você compra uma Bíblia. Se você economizar 4 cachorro-quentes, dá para você doar uma Bíblia para alguém. Já que pensa? Já pensou? Né? Você vai dizer para a pessoa: estou tendo uma Bíblia, economizei 2 cachorro-quentes esse mês para te abençoar. Irmão, se a gente levar a sério o que a gente diz aqui todo dia, que a Bíblia é a nossa lâmpada aos nossos pés, luz para o nosso caminho, nós vamos errar muito menos, porque a Bíblia é direção de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ao texto. Mateus 16, o verso 13 em diante, a Bíblia diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas o que foi que Pedro revelou? O que diz a sua Bíblia aí? Mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Repita comigo essa frase, irmão, final. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra.
Ministra o nosso coração e edifica aqui, Senhor, nesta noite, hoje, uma igreja capaz de transformar o mundo. Porque esta é a palavra do Senhor, eu creio. Nós estamos vivendo essa realidade a partir da nossa vida. Nós vamos ver essa cidade transformada pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Em nossa igreja nós temos uma frase que ela identifica a nossa declaração existencial. Eu gosto muito do tema liderança, e quando a gente estuda liderança, você vai descobrir que a gente aprende que as empresas devem ter algumas declarações. Primeiro é uma declaração de visão, depois uma declaração de missão, depois uma declaração de valores. Então, às vezes eu chego numa empresa, até pequenas empresas, tem lá um grande banner, nossa missão, nossa visão, nossos valores. E eu comecei a orar, assim, eu quero esse negócio para a igreja. Eu quero uma identificação bem clara do que seja a nossa vida como igreja. E eu comecei a orar e buscar de Deus isso. Mas eu não queria um negócio muito complexo. Eu queria um negócio simples. Não é uma declaração de visão, agora vamos de valor, agora vamos de visão. É muito, muito texto. Então, Deus nos deu uma frase. Nós existimos para duas coisas. Se você que é membro dessa igreja, se é parte dessa igreja, você sabe. Então, se você nos visita hoje, você vai descobrir agora. Eu vou começar e a igreja vai terminar. Você lembra, Luana, como é que é? Mas não fala ainda não, deixa eu começar primeiro. Depois você fala aí para o Patrício, já que o Patrício esqueceu, você vê se ele fala direitinho aí. Se você nos visita, você vai saber hoje. Tudo que a gente faz aqui nessa igreja tem que responder a essa declaração. E é a seguinte: nós existimos para... Amém. Nós existimos para glorificar a Deus e abençoar. Tudo que a gente fizer aqui tem que glorificar a Deus e abençoar pessoas. E abençoar pessoas. Essa é a igreja. Jesus está dizendo que Ele está edificando. Nós existimos para glorificar a Deus e abençoar pessoas. Como é que é essa igreja, irmãos? Fica o seu vídeo aberto aí que a gente vai olhar para esse texto. Aqui algumas coisas explícitas, outras implícitas, que Jesus nos disse. De que igreja é essa que Ele trata? Quais são as características dessa igreja que Jesus está edificando, que tem capacidade, potencial para transformar o mundo? Então, vamos à primeira. Eu vou falar a primeira frase e vocês vão falar a frase principal, ok? Uma igreja capaz de transformar o mundo. É uma igreja o quê? Que vive contextualizada no seu tempo. Olhe para o texto, versículos 13 e 14. Jesus chama os discípulos, os 12 discípulos, e faz a seguinte pergunta a eles: vem cá, os meninos, ou não sei se eu chamava de discípulos, né? Ou companheiros, ou os caras, ou sei lá, enfim, né? Por nome. Ele chamou, eles vieram. E Jesus faz a seguinte pergunta: o que as pessoas estão dizendo aí a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo de mim por aí? O que se diz a meu respeito, que vocês estão ouvindo? Então eles começaram a dizer: ó, Senhor, umas pessoas dizem que o Senhor é Elias, outro que é um dos profetas, Jeremias, ou João Batista que ressuscitou, enfim, um personagem importante. Observe, querido, Jesus está interessado no que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Sim ou não, irmãos? Se não estivesse interessado, não faria a pergunta. Ele faz a pergunta porque tem um propósito. É claro que a opinião das pessoas iria mudar a decisão de Jesus? Não, irmãos, claro que não. Claro que não. Mas ele gostaria de saber o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, porque ele tem uma resposta e uma pergunta importante aos discípulos. Sabe o que esse texto me ensina? Que a igreja que Jesus está edificando, que tem potencial para transformar o mundo, tem que ser uma igreja contextualizada no seu tempo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um século de multimídia. Estamos num tempo de informação rápida. Estamos num tempo de mutação veloz.
E a igreja desse tempo precisa aliar o seu conhecimento bíblico e a sua contextualização para que ela se torne evidente e tenha potencial para transformar o mundo. Outro dia eu entrei no nosso canal do YouTube. Como você sabe, nós temos um canal no YouTube. A gente tem feito pouca propaganda, né? Precisa fazer mais propaganda. A gente tem um canal no YouTube, você vai digitar lá na barra de pesquisa do YouTube, Igreja AGP, e vai achar a Igreja Ágape. Então tem uma lista de vídeos lá. E outro dia eu entrei com o meu login para fazer uma pesquisa e descobri que os nossos vídeos já chegaram no Japão e nos Estados Unidos. Pelo menos uma vez. Mas já está bom, fiquei feliz. Nós já estamos internacionais, né? Já rompemos a barreira dessa nação. E eu vou contar um sonho aqui, não contei, eu vou contar agora. Eu estou querendo, irmãos, estou planejando, estou sonhando, né? Estou planejando agora em agosto, é agosto, querida? Final de agosto, começo de setembro, uma conferência lá na Coreia para pastores, e eu estou querendo ir para lá. Vocês me aguardem que daqui a pouco estão recebendo que eu estou embarcando para a Coreia, né? Vou lá conhecer aquelas igrejas e conhecer o que Deus está fazendo naquele país. Já estamos lá. Como é que a gente chegou lá? Multimídia, irmãos, negocinho simples. A gente grava aqui os cultos. O Patinho está ali gravando, está gravando, filho? Está gravando ali, depois eu edito essa parte e corto, né? Para não ficar feio na gravação. Está gravando ali, é simples. Amanhã cedo, ou hoje à noite, a gente edita o vídeo rapidinho, simplesinho, faz uma edição do vídeo. A gente tem um login no YouTube. Amanhã de manhã, quando estiver pronto o vídeo final, eu vou lá, clico e mando enviar arquivo. É uma parte da manhã, umas 3 horas, é lento porque é nossa internet, mas umas 3 horas esse arquivo está disponível na internet para qualquer pessoa no mundo inteiro poder assistir se quiser. É uma igreja contextualizada. Nós estamos num tempo de multimídia. Não dá mais para a gente chegar aqui na igreja e tocar um instrumento que a maioria de vocês nem conhece. Quando eu era garoto, tinha um órgão na nossa igreja que era um órgão a pedal. Vocês já ouviram falar, não? O organista tinha 2 teclados, um em cima e um embaixo, e ele ficava pedalando embaixo, igual aquelas máquinas de costura que a senhora tem que ficar pedalando para poder dar, né, uma pressão para poder tocar. Não dá mais. A gente tem que usar equipamento eletrônico. A gente tem que começar a usar as coisas mais modernas para alcançar as pessoas. Se tem Facebook, use o seu Facebook para glorificar Deus, para abençoar pessoas. Use os recursos que você tem para fazer da igreja num contexto que a mensagem será pregada. A Igreja Batista Ágape será sempre uma igreja de vanguarda. Sempre. Porque eu estou sempre pedindo, Senhor, me dá graça para olhar para frente. Outro dia eu disse para ver, mas eu não quero mais andar com gente que anda para trás. Eu quero andar para frente. Ele me perguntou, se você não vai no fulano? Eu falei, não, agora eu estou com outra visão. Eu estou andando com os caras que estão na minha frente. Eu não quero mais andar com quem está atrás. Eu quero olhar para frente, porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para conduzir uma igreja contextualizada no seu tempo, para marcar sua geração e fazer diferença nesse mundo e transformar essa cidade para Jesus. É isso que eu creio. Você sabe, nós colocamos mais 50 cadeiras aqui. Nós temos, nosso auditório normal é menos 50 cadeiras. Mas eu tenho orado e diz, o Senhor me dá uma direção, graça. Eu já estou pensando para você colocar mais 50. Porque eu não quero que ninguém pense o seguinte, sair de casa. Não, já são 7h35, se eu chegar lá vai estar meio cheio. E aí, não vamos não. Não vai dar para sentar todo mundo junto, não. Quero cadeira sobrando. Para quem quiser vir de qualquer canto da cidade, venha, vai ter espaço para sentar, celebrar Deus conosco e adorar Deus conosco. Querido, eu quero desafiar você no nome de Jesus a manter o seu coração, a sua mente aberta, para dizer, Senhor, conduz essa igreja nessa interatividade com a sociedade, para marcarmos o nosso tempo, para olharmos para as pessoas e descobrirmos o que elas precisam e darmos respostas às necessidades das pessoas. Nós queremos agir com ação social, com respostas que as pessoas precisam. Queremos ter uma ação na direção das pessoas para abençoá-las em todos os itens, em todos os temas. Nós temos nos abençoado com vários profissionais, psicólogos. Já temos aí uma quase dentista formada, está pertinho, né? Já temos uma formada trabalhando, que está aí já, outra sendo formada. Mas eu tenho um sonho, irmãos. Eu tenho um sonho. Para falar a verdade, eu tenho muitos sonhos. Vou contar só alguns hoje à noite. Eu tenho um sonho. Um dia, nós vamos ter salas na igreja, equipadas, onde esses profissionais vão poder dar meio dia do seu trabalho para Deus,
para abençoar pessoas de graça. A gente vai montar uma salinha com uma cadeira de dentista. E aí você está comendo dente, marca um horário com a doutora Grace, né? Uma segunda-feira, 5:30 da manhã, ela vai vir aqui para te atender. E você vai ser atendido por alguém de Deus, ser abençoado e não ter custo. Irmãos, igreja é para isso. Deus tem nos dado talentos, dons, capacidade. Não é para a gente viver num cerco fechado e dizer, não, isso aqui é meu. Não, tudo que Deus nos deu é para glorificar o nome dEle e para abençoar pessoas. Você tem dons, Deus te deu talentos. Diga, Senhor, eu me coloco à tua disposição para servir ao Senhor, para ser bênção. Para ser bênção. Uma igreja que vai transformar o mundo, irmãos, é uma igreja contextualizada, com o seu tempo, com a sua realidade. Nós não queremos ser um povo ultrapassado, queremos ser um povo de vanguarda. Eu me lembro que quando eu cheguei em Paranaíba, eu perguntei às pessoas sobre internet. Na nossa igreja ninguém tinha e ninguém sabia me explicar onde conseguir uma. Foi difícil. Aí eu disse uma vez assim, nós a gente vai colocar a gente usava um negócio chamado retroprojetor. Quem conhece retroprojetor? Olha, vocês são antigos, hein? É que não é um negócio tão antigo, né, irmãos? É um negócio também mais recente. Mas retroprojetor é o nosso instrumento de mídia na igreja. Eu sou de um tempo em que a gente fazia boletim, eu, meu pai e meus irmãos, num negócio chamado mimeógrafo. Quem conhece mimeógrafo? A álcool. Meu pai datilografava num estêncil, botava aquele negócio, rodava, a gente espalhava pelo banco da igreja, porque não dava para rodar do outro lado, mesmo tinha que esperar secar a folha, não é? Hoje não, irmãos. Eu vou lá na minha impressora laser, faço o boletim, mando imprimir 150, 200 cópias e vou para casa almoçar. Quando eu volto, está tudo prontinho. Mas no estalo. Resolvido o problema. A gente precisa imprimir envelopes de dízimo. É simples. Eu vou lá, compro uma caixa de envelopes, sem nada. Põe na minha impressora, mando imprimir 200. A impressora... Esse é o barulhinho da impressora. Imprimindo. Rapidinho está pronto. Irmãos, Deus tem nos dado recursos. Vamos usar esses recursos para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Use. Deus tem te dado talentos, dons. Diga, Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me usar, e tudo que eu tenho é para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Segundo, uma igreja capaz de transformar o mundo. Amém, irmãos? Quem é o centro da nossa mensagem? Aleluia! Olha o que a Bíblia vai dizer, capítulo 16, versículos 15 e 16. Simão Pedro respondendo disse, então Jesus, verso 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. Então Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para mim um pouquinho. Eu creio que Deus fez milagres aqui nessa noite. Amém, queridos? Eu creio. Deus fez milagres aqui nessa noite. Meu irmão, o centro da nossa mensagem não é milagres. Eu creio que Deus está nos conduzindo num tempo de prosperidade e de crescimento. Amém, irmãos? Amém. Deus está nos conduzindo. Mas prosperidade e crescimento não é o centro da nossa mensagem. Deus está nos conduzindo a muitas conquistas, mas conquistas não são o centro da nossa mensagem. O centro da mensagem desta igreja é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa mensagem. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, querido? Aplauda ao Senhor então. Mais forte que você puder. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é o centro da nossa mensagem. É nele, é no nome dEle que oramos. É quando o nosso coração está triste, é aos pés de Jesus que a gente vai. Quando a gente precisa de um milagre, é aos pés de Jesus que a gente vai. Quando a gente unge alguém, está ungindo no nome de Jesus. Quando repreendemos o diabo, o repreendemos no nome de Jesus. Quando intercedemos por alguém, o fazemos no nome de Jesus. É o nome de Jesus. Ele é o centro da mensagem dessa igreja. Quando Ele não for mais o centro da nossa mensagem, nós perdemos a razão de existir. Quando Ele não for mais o centro dessa igreja, não há razão mais de voltarmos aqui, irmãos. Não haverá. Jesus é o centro. A glória é do Senhor Jesus. A honra é do Senhor Jesus. O domínio pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. É a luz para o nosso caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
é nele, a essência está em Jesus. A nossa vida é Jesus. Querido, faça da sua vida o centro em Jesus, e você descobrirá o que ele mesmo diz: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Todas as coisas vos serão acrescentadas, porque ele é o centro da nossa mensagem. Uma igreja que vai romper e vai marcar essa geração e vai transformar essa cidade tem que ter como centro Jesus Cristo. Jesus Cristo. Hoje o pastor me perguntou: pastor, talvez hoje vocês já sejam, se não a maior, uma das maiores congregações da cidade. O que você está fazendo lá? Não é nada extraordinário, irmãos, nada. Nós estivemos em Marília e ouvi um testemunho de uma igreja que eu quero ir lá, eu e Veima. Nós vamos a Araçatuba conhecer também a primeira igreja batista em Araçatuba. Eles romperam, saíram de um prédio também apertadinho, e como não cabia mais, eles alugaram uma boate. É meio estranho para a gente, né? Quarta-feira boate, domingo culto. O pessoal não sabe como é que fazer propaganda, né? Você vai numa festa. Onde que é a festa? Lá onde a igreja se reúne. Vai na igreja. Onde que é a igreja? Onde a festa se reúne. Então, quarta. Mas enfim, eles começaram lá, mas ficou curto o espaço. Eles estão já se mudando para um clube, para o espaço ser ampliado, para alcançar as pessoas que estão chegando para a glória do Senhor. Não tem segredo, irmãos. Qual é o segredo, pastor? O segredo é Jesus. O segredo é Jesus. Toda ferramenta, toda estratégia é mera ferramenta humana, porque o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Uma igreja que vai transformar essa cidade, irmãos, tem que se levantar com uma mensagem cujo centro é Jesus Cristo. E essa igreja vai continuar com as portas abertas e avançando até que Jesus volte para buscá-la, porque o centro desta igreja é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é a pastora, não é o ministério. Nós vamos ter muitos pastores que vão ser gerados aqui, missionários serão enviados a partir dessa igreja, mas o centro dessa igreja é Jesus Cristo, e sempre será. Terceiro, uma igreja capaz de transformar o mundo. Repita isso, irmão, bem forte. Uma igreja que tem. Olhe para o verso 17, capítulo 16 de Mateus, o verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas a quem? A meu Pai, que está nos céus. Irmãos, uma igreja capaz de transformar o mundo é uma igreja que tem uma revelação de Deus para esse mundo. E sabe qual é a revelação, irmãos? Quando um seu amigo seu chegar para você e disser assim: eu estou muito abalado, estou muito chateado, estou muito triste. Você é a igreja que tem revelação de Deus para a vida dele. Você vai dizer: é verdade. A vida tem tantas adversidades, mas eu sei que é um Deus que pode te abençoar. Quando alguém ligar para você desesperado e disser: eu não sei o que fazer, talvez você não tenha a resposta que a pessoa queira ouvir, mas você vai poder dizer: eu não tenho a resposta, mas então diga como Pedro e João subindo a escada do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória, receba a bênção, receba a cura, receba a libertação, o nome de Jesus. Essa igreja tem a revelação de Deus, e a revelação de Deus é essa: nós temos uma mensagem capaz de transformar a vida das pessoas. Outro dia me encontrei com uma cidade, no centro da cidade, com uma senhora, e ela disse: pastor, eu queria te dar um abraço. Então eu fui lá e abracei, e disse: obrigado pelo abraço. Não, eu vou dizer porque eu estou te abraçando. Eu quero agradecer, porque a minha filha está nessa igreja, e é claro, nítido e perceptível a mudança na vida e no comportamento dela. Alguma coisa está acontecendo lá. É revelação do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Essa igreja tem uma mensagem ao mundo. Essa igreja tem uma revelação ao mundo. Essa igreja tem algo a dizer ao mundo. E o que nós temos a dizer ao mundo é: o Senhor é o nosso Deus
todo-poderoso para nos conduzir nos dias bons e nos dias ruins. Ele é o nosso pastor, em quem nós temos segurança. É Ele quem nos guia a pastos verdes, águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. É Ele quem prepara uma mesa diante de nós e dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz com que o nosso cálice transborde. Por isso, nós temos a convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Todos os dias. Querido, essa igreja tem uma mensagem ao mundo. Você é a igreja. Você tem uma mensagem para esse mundo. Você tem uma mensagem para transformar a vida das pessoas. Você tem revelação de Deus para transformar a vida das pessoas. E eu quero desafiá-lo hoje no nome de Jesus a se colocar como igreja. Senhor, o Senhor pode contar comigo, que eu vou te revelar ao mundo, porque a revelação de Deus ao mundo passa pela igreja. Deus pode se revelar às pessoas de qualquer maneira. Ele é Deus, mas Ele decidiu revelar-se ao mundo através da igreja. E você é igreja. Quarto, uma igreja capaz de transformar o mundo é... Oh, meu irmão, como eu queria que você saísse daqui nessa noite dizendo: há uma canção. Cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel. Dá uma nota qualquer aí, filho, irmão. Sei lá, qualquer uma aí. Dá um tom. Quem vê pensa, né? E na força do Espírito. Volta. Nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração. Já aprendeu? Repita comigo. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos. Vou convidar você para gravar um CD comigo, entendeu? Você tocando e eu segurando o teclado. Vai ficar bonito esse negócio. Olhe para o texto, querido. Mateus 16, o verso 18. Jesus diz assim: porque também eu te digo que tu és o quê? Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olhe para mim, preste bem atenção. Se estivesse diante de nós uma versão em grego, nós leríamos assim, eu vou usar só a palavra grega para Pedro e para pedra. A gente leria assim: pois também eu te digo que tu és Petros. Petros é a palavra grega para Pedro, que significa uma pequena pedra. E o texto continua: e sobre esta Petra, que significa uma pedra de edificação, ou o alicerce, edificarei a minha igreja. Querido, preste bem atenção nisso. Isso é fundamental para a gente entender. Abaixo de nós há um piso. Essas paredes sustentam um telhado. Mas embaixo dessas paredes há colunas, vigas, concreto, que a gente chama de alicerce. Se a gente pudesse tirar esse reboco, reboco mesmo, reboque é de puxar, né? Reboco da parede, a gente ia ver os tijolos que estão colocados ali, entrelaçados, ligados pela massa,
que faz a parede. Agora preste atenção. Jesus está dizendo o seguinte: a minha igreja está edificada sobre a Petra, isto é, o alicerce. Quem é o alicerce da igreja, irmãos? Jesus. Jesus é o alicerce dessa igreja. Aí olha para Pedro e diz assim: Pedro, você é um Petros dessa igreja, você é um tijolo dessa igreja. Então olhe para essa parede, entenda, você é uma parte dessa construção. Se você não estivesse nessa construção, haveria um buraco nela. Então você e eu nos entrelaçamos na construção de uma igreja que vai transformar o mundo. Irmão, sem você a igreja existiria? Existiria. Mas seria plena? Não. A plenitude da igreja, preste atenção, querido, a plenitude da igreja está no poder da nossa unidade. É eu e você, ligado um ao outro, pelo auxílio da massa que nos interliga, que nos faz colados, que forma uma parede, pequena ou grande, que dá capacidade para a gente sustentar o edifício que é a igreja. Meu irmão, Jesus está dizendo, não sou eu não. Quando a igreja entende esse princípio, de que uma igreja que vai transformar o mundo, é uma igreja que entende o poder da unidade. Aí Jesus termina a frase dizendo o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Não vão. O diabo vai se levantar, vai lutar contra a igreja. Nós estamos numa guerra espiritual o tempo todo, mas uma igreja que é unida pelo vínculo da unidade, não há poder maligno que possa derrubá-la. Ela está sustentada, edificada sobre o alicerce, ligada uns aos outros, forma uma unidade indestrutível. Essa é a igreja que Jesus está edificando aqui. Uma igreja que caminha em unidade. Então eu quero desafiar você, meu irmão, no nome de Jesus. Se você fazia até hoje, não faça mais isso. Não abra a sua boca para maldizer a sua igreja. Se você não é membro dessa igreja, é membro de outra igreja, está nos visitando hoje, meu irmão, no nome de Jesus, ou como diria o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E se nós não mantemos a unidade, somos presas fáceis para o diabo. Mas quando estamos unidos, não há força que possa nos destruir. Não há poder do diabo que possa nos destruir. Nós somos um corpo, irmãos. E essa canção é forte demais. Ela diz assim: e aqui, nós declaramos aqui que pagaremos o quê? O preço. Há um preço, irmão. Eu tenho que amar. 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 Ah, mas eu não gosto do estilo, mas eu tenho que amar. Ah, pastor, a música tal, não gostei. Acho que tem que cortar do louvor. Irmão, a música não é para você não. A música tem que agradar todos. Mas principalmente, ela tem que servir como um veículo a Deus e Deus em nós. Então, se é uma música no ritmo que eu não gosto, eu canto assim mesmo. Eu só não danço muito. Tem problema, irmão? Que negócio é esse? Eu só vou no culto que eu gosto. Quem que vai pregar hoje, pastor? Ah, fulano, então acho que eu não vou não. Ainda bem que você não sabia que era o que eu pregar hoje, então veio. Graças a Deus que você veio. Fica firme. Meu irmão, o Salmo 133, o salmista diz o seguinte: bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E se a gente vive em união, há duas coisas que Deus derrama dos céus. Ele diz assim: é como óleo. Óleo é o símbolo da unção, irmãos, que desce sobre a cabeça. Arão é o símbolo do ofício sacerdotal, que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão e que desce até a óleo dos seus vestidos. É unção. Uma igreja que vive em unidade é uma igreja que vive sob a unção de Deus. Uma igreja que caminha em unidade é uma igreja que caminha sob a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? E essa igreja vai caminhar todo dia sob a unção do Espírito Santo, porque vamos pagar o preço aqui de andarmos em unidade. E o salmista diz mais: e além disso, quando há unidade, Deus ordena a unção, mas ordena além disso a bênção e a vida para sempre
porque é como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Esse orvalho é tão denso, que as matas e as árvores crescem nesse monte só pelo poder do orvalho. Não precisa de chuva. Meu irmão, quando nós vemos essa unidade, nós vamos prosperar abundantemente, porque Deus ordena, diz a Bíblia, é ordem de Deus, bênção e vida para sempre. E eu quero desafiá-lo hoje, no nome de Jesus, a dizer: Senhor, eu sou parte dessa igreja, o Senhor pode contar comigo. De hoje em diante eu só falo bem da minha igreja. De hoje em diante eu vou falar bem da igreja, vou ser bênção de Deus na igreja, vou usar a minha boca para abençoar a igreja. De hoje em diante vocês podem contar com a minha unidade. Eu sou parte dessa parede, eu não sei onde eu vou me encaixar, também não interessa. Eu sou parte dessa parede que Deus vai usar para edificar uma igreja que vai transformar o mundo, que vai transformar essa cidade. Quinto, uma igreja capaz de transformar o mundo é olha o que diz o verso 18, finalzinho: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Meus irmãos, só para reforçar, entenda isso: uma igreja que tem poder para transformar o mundo é uma igreja que reconhece que há sobre ela uma autoridade investida por Deus. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja precisa exercer essa autoridade. Então eu quero terminar com a última declaração, que cabe bem aqui. Uma igreja capaz de transformar o mundo é esse ponto. Não dá para falar dele sem um ponto interior. E não dá para a gente entender uma igreja que tem autoridade e que não exerça autoridade. Não basta eu apenas saber que eu tenho autoridade. Eu preciso aprender a exercer a autoridade que eu tenho. Lá em casa, eu e minha família temos um cachorro. Ele se chama Black. Ele é praticamente da família, irmãos, o Black. Eu acho até que se ele morrer, a gente vai comprar um terreninho lá no cemitério, anunciar no rádio, né, que morreu e tal, vamos sepultar ele, enfim. Mas o Black lá em casa, ele ganha todo dia, se alguém vai na padaria, compra um pãozinho francês para ele. Ele tem um pãozinho francês, se não der para os meninos, a gente reparte, né? Um pão francês para 4 e ele come um pedacinho. Ele tem já um negócio meio já estipulado, lá o Black come um pãozinho francês todo dia. Mas o Black é um cachorro. E cachorro entende ordens. Então a gente senta lá na área, no fundo de casa, e ele começa a enroscar. Você começa a dar lado para ele, ele começa a pôr em cima de você. Você passa a mão na cabeça e esfrega a cabeça no seu colo. Aí daqui a pouco já põe uma pata em cima. Aí é outra. Aí ele começa a querer subir no seu colo. Esfrega a cabeça para lá e para cá. Aí você tem que danar com ele, como diz o paraibano. Tem que danar com ele. Aí a gente diz assim: sai, Black. E olha, às vezes ele sai, irmãos. Aí eu olho a Carol. Ela entra em casa e ele entra atrás. Aí ela fica assim: sai, Black. Sai, Black. Sai, Black. Sai, Black. Sai. Sai, Black. Vai, Black. Sai. Sai, Black. Sai. Eu fico pensando: meu Deus, não é possível. Aí deu um grito lá: sai, Black. Quando eu saio lá fora, ele já está na rua. Pronto, resolvido o problema. Porque não basta você saber que você tem autoridade. Você precisa exercer essa autoridade. E a igreja tem que entender que a autoridade já está sobre nós. Amém, irmãos? Deus já nos deu autoridade. Agora é hora dessa igreja que vai transformar essa cidade exercer a autoridade no mundo espiritual. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 19. E eu te darei a quê, irmãos? A igreja. Vai dar à igreja. O que ele dá à igreja? As chaves do reino
dos céus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A autoridade está na mão da igreja, irmãos. Então a gente está aqui orando, dizendo: Senhor, abre a janela do céu. Deus está dizendo: a chave está na tua mão. Senhor, abre a janela. E Deus está dizendo: a chave está com vocês. Abram. Senhor, abre a porta. E Deus está dizendo: a chave está aí. Use a chave que eu te dei. Use a autoridade que eu já te dei. Em Marcos 16, Jesus diz assim: eis que vos dou a autoridade para pisar escorpiões e serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Meu irmão, esse é um negócio que a gente tem que aprender. Eu mesmo estou aprendendo esse negócio. É tão difícil a gente exercer a autoridade no mundo espiritual. A gente fica meio com medo. E se eu falar e não der certo? E se eu falar o nome de Jesus e o capeta não sair? E se não acontecer? Meu irmão, eu estou aprendendo o seguinte: não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo é a minha vida com Deus em santidade. É só isso. Porque o poder não está na minha mão. O poder não está no meu time de voz. O poder não está na altura com que eu posso gritar. O poder está no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus. O poder está na autoridade do nome de Jesus. E essa igreja precisa aprender a exercer a autoridade no nome de Jesus. Então, a partir de hoje, quando alguém te ligar de madrugada, você: meu irmão, acha o telefone do pastor que tem alguém demoniado. Não sei não, irmão. Você mesmo vai, pode deixar comigo o negócio aí. Deixa comigo. Eu tenho um tio que mora numa cidadezinha aqui, beirando o Rio Paraná. Será que eu posso falar onde é, amor? Tio, você está me ouvindo por esse vídeo? Aí vai a informação boa. Ele mora lá em Panorama. Eu conto isso porque, claro, ele já contou isso publicamente, né? Então eu só aqui ele mesmo conto, estou contando. Eu não ia contar uma intimidade do meu tio, claro que não. Mas ele é membro da igreja lá há muitos anos. Eu já era menino e na casa dele era membro da igreja. Vice-presidente da igreja há muitos anos. E ele conta uma história de que um dia chegou alguém na casa dele, batendo palma, e chamando: irmão Edson, vamos lá, o pastor está viajando e tem um endemoniado no meu vizinho. E ele pensou: meu Deus, e agora? Mas não tinha outra pessoa para ir, o pastor estava viajando, ele era o vice da igreja. Vou lá, pegou a Bíblia e foi. Quando chegou na casa da pessoa, ele falou: já cheguei meio com medo. Eu já fui orando: Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, Deus me ajuda. Senhor, quem sabe chegar lá já saiu. Vai à minha frente, faz alguma coisa, Senhor, me ajuda. Ele chegou lá na casa da pessoa, esquentou na casa da pessoa, o demônio estava lá. E ele falou assim: eu vou te repreender em nome de Jesus. E o diabo falou para ele assim: ó, se você vier para o meu lado, eu vou contar todos os seus podres. Vou contar quem você é. Aí ele falou: gente, eu não tinha outra solução. Eu falei: vou chamar um de outro diácono, dá licença, eu volto mais tarde. E foi embora envergonhado. Meu irmão, a autoridade está nas suas mãos. Jesus está dizendo: eu vos dei as chaves dos céus. Está na sua mão. Está na sua mão. E nessa noite, eu quero declarar sobre a vida, sua vida, uma vida de vitória, uma vida de autoridade no nome de Jesus. Quando você tiver alguma coisa na sua casa, eu e a Vema temos começado a fazer isso em casa, porque durante muito tempo os nossos filhos tinham problemas e a gente ficava orando em secreto sobre eles. Outro dia um deles entrou no nosso quarto meio chateado: não estou muito legal não. Tá bom, fica aí, filho. Sentou lá, a Vema tinha um olhinho. E eu não gosto de miséria no negócio de óleo. Eu já enchi a mão, falei: vamos orar com esse menino aqui. Já fiz um penteado no cabelo dele com aquele óleo de unção, oramos com ele, abençoamos a vida dele. Meu irmão, se a autoridade está na nossa mão, eu tenho que exercê-la no nome de Jesus. Amém, querido? Nós temos que exercer a autoridade. Essa semana nós estamos lá em Marília e eu tenho muita dor nas costas, e no final de uma das administrações eu não estava aguentando mais, e muita dor nas costas. Aí fomos para o hotel, eu não consegui dormir. Aí a gente começou a cantar essa musiquinha, coloquei no meu iPad essa musiquinha aí, e fiquei cantando, repetindo umas 500 vezes essa musiquinha. E eu saí da cama, ajoelhei e fiquei orando. Logo vi que a Vema encostou a mão em mim e ela orou.
a gente fica com medo, irmãos. Essa dor vai sair no nome de Jesus. Essa dor vai sair no nome de Jesus. Minha irmã, ore sobre sua casa, ore sobre seu filho. Esposa, ore sobre seu marido. Marido, ore sobre a sua esposa. Use palavras de vitória. A autoridade está nas suas mãos. Preste bem atenção. Deus não escolheu algumas pessoas e diz: olha, eu vou revesti-los com uma autoridade especial e só Ele vai ministrar. Não, 1 Pedro diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, porque fomos comprados, não foi com coisas vis, mas pelo precioso sangue de Jesus. É no sangue de Jesus. Eu tenho um chamado ministerial, mas o meu chamado é para equipar a igreja, para ir adiante. E no nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida autoridade para você viver vitoriosamente para a glória do Senhor. Você é mais do que vencedor em Jesus. Receba essa palavra mesmo no nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Jesus. Então eu quero concluir nessa noite. Eu quero usar essa autoridade nessa cidade. Nós temos declarado aqui. Eu disse recentemente, eu quero que a Igreja Batista Ágape tenha no seu hall de membros pelo menos 10% dos habitantes dessa cidade. Eu creio, meus irmãos, eu creio. E preste atenção, antes do que a gente imagina, Deus estará nos multiplicando. Multiplicação. Como é que começou essa mudança? Porque no mundo espiritual, nós já ligamos. Está ligado no céu, está ligado na terra. Está ligado na terra, está ligado no céu. Porque nós concordamos aqui em dizer: nós queremos ganhar para Jesus. Nós estamos ligando, e tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Vamos exercer essa autoridade, irmãos. Quando chegar o tempo de política, campanha eleitoral, eu não gosto muito do termo tempo de política, eu gosto mais do termo campanha eleitoral. Quando chegar o tempo de campanha eleitoral, você vai ter, como sempre, a liberdade de escolher em quem você quer votar. Livre. Mas eu quero desafiar você a exercer sua autoridade como crente de Jesus Cristo e dizer: nessa cidade serão nossos líderes aqueles a quem Deus escolher. Serão homens e mulheres pelo propósito de Deus para nos dirigirem em todo o bom caminho de Deus. Ore, querido, ore. Comece a orar. Você tem um problema na sua casa, tem um problema lá de uma boate de seu vizinho, comece a orar. Eu tenho orado por um rapaz que é eu sei que ele é um dos grandes agitadores aí de festas da cidade. Ele não sabe ainda, mas ninguém conta para ele, irmãos, hein? Isso aqui é entre nós. Ele está na minha lista de oração. Eu estou orando por esse menino. Ele vai ser alcançado pela graça de Deus, salvo em Jesus Cristo, e ele vai se tornar um instrumento de Deus nessa cidade. Pastor, o senhor quer quebrar a cidade se acabar o carnaval? Não, irmão, não quero quebrar a cidade, não. Quero que a cidade prospere. Então, quando eu oro contra o carnaval, não estou orando contra a pessoa, não. Eu quero que essa turma se converta e a gente fazer uma festança aqui para glorificar o Senhor e para abençoar pessoas. É disso que eu estou dizendo, querido. Nós vamos exercer nossa autoridade. Nós vamos exercer nossa autoridade, porque fomos chamados para transformar essa geração, esse tempo em que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Você pode ficar de pé? Estou tão cansado, mas estou tão empolgado. Sabe por quê, querido? Igreja é um negócio que me inflama o coração. Porque você vê coisas aqui, não aqui local, mas você vê coisas na igreja que você não vai ver em lugar nenhum da terra. Existem coisas que só acontecem na igreja.
Existem coisas que só o poder de Deus agindo na igreja é capaz de fazer. Eu quero desafiar você a dizer: Senhor, eu quero ser parte dessa igreja que vai transformar essa cidade para a glória do Senhor. Deus, eu quero ser, Senhor, parte dessa igreja. O Senhor pode contar comigo. Deus, até hoje, Senhor, eu tenho sido um crente relapso. Você pode confessar aí com sinceridade, irmão: Senhor, eu mesmo faço propaganda contra a minha igreja. Fazia, irmão. A partir de hoje você não vai fazer mais, amém? Aleluia. Não vai. A partir de hoje você é um instrumento de bênção, de edificação, de multiplicação. Nós estamos começando o treinamento de células, e Deus já me mostrou. Nós temos pastores e pastoras aqui que Deus está levantando, que vai cuidar de dezenas ou milhares de pessoas nessa cidade. Amém. Multiplicação. Deus vai levantar gente para impactar em todos os níveis essa cidade para a glória do Senhor. Nós vamos cantar e dizer: Senhor, derrama mesmo a tua Shekinah.